E aí, rapaziada, tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo aí? Beleza? Bom, hoje estou passando rapidinho aqui, na verdade, para compartilhar uma coisa que esses dias tem me incomodado bastante, né? A gente tem caminhado já há um tempo com o Senhor e a gente não é perfeito também não, a gente tem os nossos equívocos aí na vida e a gente comete os nossos equívocos. Isso faz parte de toda a caminhada de um ser que escolheu um dia errado, que somos nós, né? E a gente por muitas vezes escolheu ser Deus na nossa própria vida. Mas, cara, eu tenho me sentido, assim, pensativo com relação a isso. E eu refletindo na Bíblia, eu vendo que há uma passagem que diz que no final dos tempos muitos apostatariam da fé. E eu fiquei pensando o que seria isso e o que isso tem a ver com o nosso tempo, porque de alguma forma eu entendia que isso era algo muito presente no nosso tempo, né? E a gente pensa numa pessoa desviar, e a gente pensa das pessoas se afastarem da presença de Deus e tomarem outros caminhos, né? E eu percebi que tem a ver com isso também, com certeza, mas uma coisa que me chamou muito a atenção e tem mexido comigo esses dias, não é o fato das pessoas às vezes se afastarem por uma escolha errada, as pessoas escolherem um outro caminho, mas é as pessoas muitas vezes justificando isso como se Deus fosse culpado ou que verdadeiramente não Deus diretamente, mas a palavra dele não fosse a verdade que ele expressa. Eu vejo muitas pessoas escolhendo ferir princípios de Deus. E quando de forma justificativa, né, ou de maneira que elas possam se justificar, elas chegam até nós, ou nós mesmos muitas vezes, acontece isso no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente faz escolhas erradas, pequenas escolhas erradas, que a gente não chega a se afastar e tal, né? Mas naquele momento a gente se afasta, naquele minuto a gente se afasta quando a gente faz aquela escolha errada. E muitas vezes a gente tenta manipular, vamos dizer assim, ou a gente tenta interpretar a palavra de Deus, os princípios de Deus, como se eles estivessem errados ou como se eles tivessem sido mal interpretados. Só que a essência pela qual a gente faz aquela interpretação é para que a nossa consciência ela não venha pesar tanto, venha ser confortável a nossa consciência. A gente tenta de uma forma ou outra usar a palavra de Deus e os princípios de Deus. Por exemplo, eu faço uma escolha errada e eu digo, não, mas Deus conhece o meu coração. Bom, primeiro, Deus conhece não somente o meu coração, mas todas as coisas. E o importante não é se Ele conhece o meu coração, é se Ele concorda com o que eu estou fazendo. Porque se eu me importo em agradá-lo, então eu não simplesmente posso me dedicar à ideia de que Ele conheça o meu coração. Eu quero fazer a cada dia, cada coisa, cada escolha, cada circunstância, eu posso agradá-lo. Então isso é importante. Não é se Deus conhece o meu coração, é se eu agrado a Deus com as minhas escolhas. Ou quando eu de repente quero fazer alguma coisa errada e aquilo já está sendo trabalhado na minha mente, eu estou sendo tentado com aquilo e eu digo, não, mas é graça. Sim, só que a graça não é Deus me dando direito para fazer o errado, mas a graça é a liberdade que me dá direito de dizer não ao errado. E o que é errado? Entra outro contexto de ideias. As pessoas criam ideias. Mas o que é errado? Errado, quando eu falo errado, eu falo apenas o fato de ferir princípios de Deus. Ferir mesmo, de a gente transgredir. E isso me entristeceu bastante. Eu queria compartilhar isso com vocês. Eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre isso, cada um em si próprio. Infelizmente, vocês vão ouvir muitas pessoas falando de muitos artistas, né, cristãos, né, que deixaram, entre aspas, a música cristã para cantar outro tipo de música, ou artistas que, porventura, pessoas da mídia cristã, vamos dizer assim, ou da mídia de modo geral, que se diziam cristãos, fazendo algumas coisas que nós, ferindo alguns princípios, e isso muitas vezes é tentação pra gente, porque isso muitas vezes, se você julga essa pessoa, você também comete um equívoco ferindo um princípio de Deus. E eu queria compartilhar com vocês e dizer assim, cara, essas coisas que nós vamos ver muito agora nesses últimos dias, pessoas que nós admiramos, pessoas que são exemplos para nós, cometendo seus equívocos, suas falhas, algumas até grotescas aos nossos olhos. Não julgue ninguém, mas faça uma autoanálise. Pense em você, pensar em mim mesmo.
né? Puxa, se essa pessoa que eu admiro vive uma vida dessa, eu não posso dizer, também era mentiroso ou mentirosa, nossa, que falsidade. Não, não, não. E se eu estivesse no lugar dessa pessoa? E quando eu cometo meus equívocos, como que eu quero que Deus me trate? Como eu quero que as pessoas pensem em mim? E aí eu volto naquela ideia de que as pessoas muitas vezes fazem as suas escolhas erradas, e aí elas procuram princípios que não são de Deus, ou dizer, por exemplo, como eu ouvi, uma pessoa, né, cometeu um equívoco, um problema, se afastou da presença de Deus, e perguntando dessa pessoa, ela falou, não, mas a Bíblia foi manipulada, não, a Bíblia foi mudada, não, mas não é bem assim, é liberdade e tal. Bom, se você pensa assim, eu queria dizer para você o seguinte: as interpretações podem ser muitas, mas se elas ferem princípios de Deus, como amor ao próximo, amor a Deus sobre todas as coisas, né? Como a devoção, o desejo pelo Senhor e amor mesmo, né? Princípios como, por exemplo, respeito, equidade, né? Então sua interpretação está errada. Pode ser graça, é amor sim, é liberdade sim, mas não para fazer aquilo que desagrada ao Senhor. E uma das coisas interessantes até para fechar essa ideia é quando Jesus esteve com a samaritana e ele disse, mulher, vai chamar o teu marido. E ela disse, não, eu não tenho marido, Senhor. E Jesus só confirmou o que ela disse, dizendo, falou a verdade. Você já teve alguns e o que você tem agora não é seu. E então Jesus pôde transformar a vida daquela mulher. Será que Jesus não sabia que ela tinha tido outros homens? Claro que sabia. Tanto que ele confirmou depois, falou a verdade. Mas por que ele fez com que ela dissesse isso? Ele queria ver ela passar vergonha? Não. O fato é que a gente só pode ser livre de verdade quando a gente fala a verdade e reconhece quem nós somos diante de Deus e as falhas que nós cometemos. E não tentamos justificá-las com conceitos sociais contemporâneos, com ideias que eu tenho que favorecem, né, a minha convicção de erro. Ah, eu quero me separar. Não, mas isso aí casamento é um conceito social. Não, não, é um princípio divino, né? É um princípio. Ah, não, mas a igreja é qualquer lugar. Eu sou igreja. Só que você também pode esquecer que você é um membro de um corpo. E ninguém pode ser igreja sozinho quando pensa nisso. A Bíblia fala de membros que tem que estar junto para que o corpo esteja completo. Nenhum membro fora do corpo consegue viver. Ele gangrena, ele morre. E mais, ninguém tem nada a ver com a sua vida, não mesmo. Sua vida só pertence ao Senhor, a minha vida só pertence ao Senhor. Mas a Bíblia fala que quando eu amo a Deus de verdade, tá? Um dos princípios de Deus e um dos sinais pelos quais me levam a demonstrar que eu amo a Deus de verdade é quando eu zelo pelo meu próximo. A Bíblia fala que aqueles que dizem que amam a Deus, mas não amam o teu próximo, é mentiroso. Porque como que você pode amar a Deus que você não vê, sendo que o seu próximo que você está vendo, você não é capaz de amar? E esse próximo muitas vezes é sua esposa, teu marido, seus amigos, seus seguidores, seus pais. A Bíblia fala que naquele dia muitos chegaram e falaram, pai, eu fiz prodígios, maravilhas, milagres no teu nome. Ele vai falar, apartai-vos de mim, maldito, vós que pratiqueis o pecado? Não, a iniquidade. O que é iniquidade, Bira? Iniquidade significa fazer com as pessoas o que eu não gostaria que fosse feito comigo. A semântica da palavra, in, toda palavra com in é do latim negativando, dizendo não, infeliz, injusto, infiel. E equidade é bondade. Iniquidade significa anti-equidade, não ser equitativo. Ou seja, traduzindo, eu fazer com as pessoas o que eu não gostaria que fosse feito comigo. E ali em Salmos diz o seguinte, bem-aventurado é o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores, não anda segundo o conselho dos ímpios. Então ele coloca duas pessoas diferentes, o pecador e o ímpio. Por quê? Porque nós conhecemos a verdade e a equidade de Deus, e isso é dado a nós. E só nós, pelo conhecimento dessa verdade, podemos cometer essa iniquidade, sendo injusto com o nosso próximo, fazendo pouco caso deles. E achamos que muitas vezes nós estamos legal com Deus. É mais fácil a gente entender que nós escolhemos errado, que nós estamos errados, e não tentar usar da palavra muitas vezes para traduzir da forma que venha confortar a nossa consciência. Se você está com a sua consciência pesada, se você tem se incomodado com alguma coisa que for fazer, não tenta
maquiar. Entenda que tá errado. Para, pensa, diz: Pai, quero voltar antes que eu caia num buraco muito profundo. E a Bíblia fala que um abismo chama outro. Beleza? É a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que é interessante. Me senti um pouco incomodado com isso esses últimos dias. E espero que tenha sido uma bênção para você, assim como tem sido para mim refletir todos os dias e pedir ajuda para que Deus me faça cada vez uma pessoa melhor, e reconhecendo quem eu sou e os erros que eu tenho, mas não gostando deles, e não reconhecendo para que eu possa caminhar com eles, mas odiando-os tanto quanto o Senhor odeia, sabendo e confiando que o Senhor vai fazer a obra até o dia de Jesus Cristo. Beleza, gente? Tá bom, Deus abençoe, a gente se encontra no próximo vídeo aí. Tchau, tchau.